Então, dando prosseguimento, né, desse capítulo de odontogênese, nós vamos estar falando agora de uma parte assim, muito interessante da participação das células na formação das raízes dentárias. E isso é dado graças aos fenômenos que ocorrem na transição entre a coroa do futuro dente e a sua raiz, ou as suas raízes. E aí aparecem estruturas que os nomes próprios são para designar a localização, para facilitar o entendimento. Então, antes da gente começar, nós vamos estar recordando aí, né, nessas três figuras A, B e C, o germe dentário. Nessa fase A, é aquela fase em campânula. A fase B e C já representam aí a fase em campânula avançada. Na verdade, a B é a que melhor representa essa fase em campânula avançada, porque a C nós já temos um desenvolvimento da raiz aí bem mais acentuado. Então, só para a gente compreender o fenômeno, né, que ocorre, nessa imagem A, é uma imagem de um histológico nosso que a gente produziu. O B foi retirado do Catiburium, né, e o C do órgão. Bom, então vamos fazer um paralelo entre todas essas imagens, né? O B aí bem didático, mostrando os grupos de células e tudo mais, e o A e o C já são histológicos, onde a gente pode ter de repente uma certa dificuldade para identificar os grupos de células, né? Mas então, no A aqui, nós temos o germe dentário como um todo e os componentes: o órgão do esmalte, papila dentária e folículo dentário. Isso a gente tem nesse esquema A. O órgão do esmalte é compreendido pelo epitélio externo do órgão do esmalte, que vocês estão vendo aqui, são células cuboidais, pelo epitélio interno do órgão do esmalte, pelo retículo estrelado, e aqui essa camadinha entre o retículo estrelado e o epitélio interno, o extrato intermediário. Então, epitélio externo, retículo estrelado, extrato intermediário e epitélio interno fazem parte do órgão do esmalte. Na papila dentária, nós temos as células da periferia, próximo ou rente ao epitélio interno, e o folículo sacrodentário em todo o exterior, né, aqui desse germe dentário. Bom, observando no B, a gente já nota que o autor, quando desenhou aqui em azul, está representado, esse azul representa a dentina coronária. Então ele vem desde a base, circundando toda a coroa, né, em toda a sua extensão, até o outro lado da base. Aqui nesse estágio em campânula, a gente não observa a dentina, porque ela ainda não foi produzida. Ela vai ser produzida aqui nessa área mais esbranquiçada, que a gente chama, pode ser designado de área pobre em célula ou área acelular. Então, essa área acelular aqui, ela estaria entre, né, o azul, que é a dentina, e o branco, que é o esmalte. Então, no estágio B, eu já tenho dentina aqui em azul e esmalte branco. No estágio A, eu não tenho nada disso produzido ainda. Então, essa junção amelodentinária, que é a transição entre esmalte e dentina, né, em toda a coroa anatômica, vai ser nessa futura área acelular, aonde essas células do epitélio interno se transformarão nisso aqui de vermelho, que são os ameloblastos, que vão produzir todo o esmalte dessa coroa. E em amarelo,
os odontoblastos, aqui que vocês estão vendo, que estarão produzindo a dentina por toda a vida do dente. Enquanto esse dente for vivo, essas células vão produzir dentina. O esmalte tem uma desvantagem, né? Ou uma função temporária aqui. Essas células que se transformam nessa, uma vez desenvolvido todo o esmalte, elas vão desaparecer. Porque esse retículo estrelado que vocês estão vendo aqui vai servir de substrato, de células de reserva, de albumina, tudo que está aqui dentro vai ser em função dessas células para a produção desse esmalte. Então, um dia isso aqui vai acabar. E quando isso acaba, esse epitélio se aproxima desse, como vocês estão vendo aqui. Essas células vão aproximar dessas. Então, esse é o epitélio externo do órgão do esmalte. E aqui em azul mais claro, o que está representado aqui em branco. O retículo estrelado aqui está bem volumoso e o retículo estrelado aqui já está sofrendo o colapso. E esse colapso ele é marcado quando essas células se aproximam dessas e se unem, formando uma única estrutura. Então, a união delas resulta nisso aqui que vocês estão vendo em C. O epitélio reduzido do órgão do esmalte. Ok? Então, esse epitélio reduzido do órgão do esmalte, que está em toda a extensão do esmalte, que vocês estão vendo aqui, veio da junção dos ameloblastos, que era epitélio interno, com o epitélio externo do órgão do esmalte. E isso é dado no desenvolvimento do germe dentário, no decorrer dessas transformações que vai de A até C. E quando nós temos, quando atinge aqui a formação, olha aqui na figura B, quando atinge a formação de esmalte e dentina, que se iniciou aqui, então uma primeira camada de dentina é produzida, uma primeira camada de esmalte é produzida, uma segunda camada de dentina é produzida e uma terceira, e vai assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui várias camadas de dentina e várias camadas de dentina, de esmalte aqui em cima que foram produzidas. Esse fenômeno se dá o nome de aposição. E quando isso atinge a área cervical, né, da coroa, aqui forma um diafragma, aonde esses epitélios, né, essas células tentam se encontrar. Só que por conta do desenvolvimento e crescimento, multiplicação de células nesse interior da papila dentária, isso não acontece. Se eu juntar um vetor força nesse sentido e nesse sentido, nós teremos uma raiz afunilada. Por isso que as raízes dos dentes são de forma cônica, porque há uma concorrência da proliferação celular no interior da papila, formando dentina e a polpa, em concorrência com esse diafragma aqui, que eu vou chamar de diafragma epitelial. Ele é chamado de diafragma epitelial porque é formado por células epiteliais do epitélio externo e epitélio interno do órgão do esmalte, que vocês estão vendo aqui, ó. Vai ser formado um diafragmazinho de cá e do outro lado. Tudo bem? Então, quando atinge essa junção, quando atinge a área cervical das futuras coroas, inicia-se a formação das raízes. E é a partir daí que os fenômenos celulares da formação da superfície da dentina
começam a se transformar. Então, as células são extremamente sensíveis às mudanças bioquímicas, às mudanças de comportamento, às mudanças das presenças das estruturas, que vocês vão notar que algumas estruturas radiculares, como camada granular de Thomes, elas aparecem devido a essas mudanças, né? Mas como o nosso assunto hoje é formação radicular, nós temos aqui então agora, nesse germe dentário, nesse estágio em campânula avançado, né, o início da formação radicular. Como que isso ocorre? Pois bem, essa é a imagem do diafragma. Essa partezinha que vocês estão vendo aqui com essa outra formam o diafragma cervical ou diafragma epitelial. Quando o esmalte e dentina terminam aqui essa união, há uma fragmentação dessa porção, como vocês estão vendo aqui. Esse desenho do Catiburia, muito bem ilustrado, mostra aqui em verde que aqui vai acontecer um fenômeno nessa área cervical, que é o rompimento dessas células, como vocês estão vendo aqui. Aonde a dentina perde a continuidade aqui com o esmalte, que está em branco. Então, nessa periferia, eu tenho aqui as células do folículo ou saco dentário, que agora, por conta da presença dessa dentina, essas células vão se diferenciar em cementoblastos, fibroblastos e osteoblastos para o início da formação aqui do meu ligamento periodontal. Então, nós temos aqui a bainha epitelial de Hertel. Essa bainha epitelial, então, que é a responsável, a fragmentação dessa bainha, que é a responsável pela formação das futuras raízes e do aparelho de suporte. Então, essa dentina que vocês estão vendo, nessa transição, daqui para cima, é a dentina coronária. E daqui para baixo, a dentina radicular. Olha o fenômeno. As células que estavam presentes aqui na dentina percebem a mudança do teor, do conteúdo de células, que elas eram ligadas aos ameloblastos, ligadas a esmalte. E agora essa dentina cervical aqui vai estar ligada a fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos. Então, ocorre um fenômeno aqui na ponta dos processos odontoblásticos e começa a partir daqui a formação das camadas granulares de Thomes, que são formadas pelas curvaturas ou coalescência dos túbulos dentinários na dentina radicular. Então, por conta dessa proximidade, ocorre esse rearranjo ou essa modificação. Então, nós temos aqui o início da formação das raízes. Então, esses histológicos que vocês estão vendo aí, do lado esquerdo e do lado direito, né? Do lado esquerdo um histológico, né? Feito pela técnica de Mallory, e do lado direito, né? Mostrando então um esquema do desenvolvimento do periodonto. Observa da onde foi tirado tudo isso aqui, no meu lado direito, dessa porção cervical desse esquema, né, que foi muito bem planejado. E vamos comparar com o lado esquerdo com o nosso histológico. Bom, olha aqui essa parte mais avermelhada desse nosso histológico, né, que é a porção do esmalte, que não aparece aqui da direita. Essas fibras que estão desenhadas aqui são as fibras que estão se inserindo no cemento produzido aqui pelos cementoblastos a partir da fragmentação, então,
desta bainha epitelial que vocês estão vendo agora nesse desenho. Então, aquelas fibras estão se inserindo aqui. Olha essas fibras aqui mais em azul, certo? A fragmentação nos dá o que é chamado de restos epiteliais de Malassez, que são restos desses epitélios que ficam, né, encontrados no ligamento periodontal. Toda essa parte mais azul é a dentina radicular, e a partir daqui a dentina coronária. Essa parte mais esbranquiçada, a pré-dentina. Então, olha, a dentina radicular, os odontoblastos, o diafragma, que vocês estão vendo aqui, pelo epitélio externo e epitélio interno, e a formação dos vasos pulpares e todas as estruturas da polpa, né? Na periferia da polpa, os odontoblastos, área subodontoblastica, vasos, nervos sendo formados no interior da polpa, como vocês estão vendo aqui, os odontoblastos. Alguns vasos já bem definidos, né? O epitélio pavimentoso simples, dentro da polpa. E aí, a formação das raízes, com o osso alveolar, o ligamento, todo o espaço periodontal que vocês estão vendo aqui. E a gente já vê presença também de outros tipos celulares se fazendo presentes no ligamento periodontal, né? Fibras amielinizadas que vão compor para o mecanismo de propriocepção, de sensibilidade das raízes, né? E aqui então esse resumo mostrando como se dá essa fragmentação da bainha epitelial de Hertz e a formação das futuras raízes. De acordo com cada órgão do esmalte, eu vou ter uma coroa específica, ou um dente anterior, né? Ou um incisivo, ou um canino, ou um premolar, ou um molar, ou uma raiz, ou duas raízes, e isso graças a esse diafragma epitelial, que a gente observa aqui então, olha, nesse slide em A, nós temos aqui uma raiz distal, a câmara coronária, uma raiz mesial, o osso entre essas raízes, o ligamento periodontal. Vocês podem perceber que é um dente bastante jovem, né? Apesar de ser um dentinho de rato, né? Mas traz bastante semelhança. E aqui a câmara pulpar, né? O volume da polpa ainda muito grande por ser um dente jovem. Vocês podem perceber que nessa raiz distal, o diafragma está aqui. E aí a polpa, né? O ápice radicular ainda está aberto. E uma coisa interessante é que a gente nota que quando esse dente termina a formação de esmalte, esse esmalte não se forma mais. Mas a dentina continua sendo formada ao longo de toda a vida do dente. Só que em uma velocidade inversamente proporcional à idade. Quanto mais jovem, maior a velocidade de deposição da dentina. Quanto mais velho, menor a quantidade da deposição da dentina. E com isso nós temos sempre uma câmara pulpar, com maior volume em dentes jovens e com menor volume em dentes mais velhos. Nesse item B, você nota aqui então, né, por que os nossos dentes então não têm uma raiz retilínea, uma raiz cilíndrica, por conta daquele vetor que eu disse para vocês. Nessa região tentando fechar e o extensão aqui tentando projetar, né, essa raiz aqui. Então, as várias formas, os vários números que vocês estão vendo aqui em C, isso é dado pela bainha epitelial de Hertz e a formação radicular a partir de um diafragma cervical, um diafragma epitelial. Ok?
E aí, resumindo, nos estágios morfológicos, como eu disse para vocês, nós temos em 1 o início aí com a produção da lâmina dentária, em 2 o estágio em botão, 3 estágio em capuz, 4 estágio em campânula e 5 campânula avançada. E cada um desses tem um componente fisiológico que pode participar em um ou vários estágios morfológicos. Na lâmina dentária em 1, através de uma interação ectomesenquimal, nós temos a iniciação. A indução de células se torna mais forte, se torna presente, se torna de forma inicial. Daí o termo iniciação. No estágio em botão e em capuz, a gente observa a proliferação de células. No estágio em capuz e campânula avançado, é marcado a histodiferenciação e morfodiferenciação. E o último estágio aí, campânula avançado, que é o 5, nós temos a aposição celular. E aí nós finalizamos então, o desenvolvimento radicular. Bom, não esqueça, como a gente sempre fala, para se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente sempre vai ter atualizações dessas aulas de histologia, aulas de implantodontia, dicas do botão, tá? Agradeço aí por mais esse momento que a gente pôde estar junto. Um abraço a todos.